Boa noite a todos, Bianca. Agora é com você. Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos. JC no ar com mais denúncia da cobrança criminosa de pedágio a comerciantes, especialmente da região metropolitana de Fortaleza. Trabalhadores que estão tentando retomar o fôlego pós-isolamento social. Foi difícil sobreviver nesses últimos 2 anos e agora precisam tirar o pouco que ganham do caixa para colocar nas mãos de faccionados. Esta mulher é gerente de um restaurante na região metropolitana de Fortaleza. Para sua segurança e a dos outros funcionários, não vamos identificá-la. Ainda com medo, ela conta como foi a ligação que recebeu na última sexta-feira. O telefone tocou, eu atendi, a primeira vez foi eu que atendi. Aí ele falou assim pra mim, eu quero falar com o proprietário. Aí eu peguei e falei que o proprietário não se encontrava. Aí ele falou que queria falar com o proprietário porque ele fazia a segurança lá do local. Aí eu peguei e falei que o proprietário não se encontrava, mas se ele quisesse resolver comigo, eu poderia agilizar alguma coisa. Aí ele falou que não, que queria falar com o proprietário, porque ele fazia parte da segurança, e na hora eu fiquei sem entender, né? A vítima revela que por um momento chegou a acreditar que realmente se tratava de uma empresa de segurança, mas desconfiou ao questionar a necessidade do pagamento. Ele começou a falar. Eu quero R$2.000, a gente está recolhendo R$2.000 de cada estabelecimento aí, porque a gente faz a segurança de vocês e a gente está fazendo esse recolhimento para manter vocês seguros. Ao receber a ligação, a mulher conseguiu o telefone do criminoso e passou ao proprietário. Teve relato de outras pessoas que aconteceu também, né? Essa fatalidade, a pessoa ligar para o estabelecimento e querer extorquir a gente, né? E a gente está passando assim por uma situação de medo. Mas este caso não é o único. Na última sexta-feira, por exemplo, um barbeiro foi assassinado no bairro Planalto Ayrton Senna. A polícia investiga se ele teria se negado a dar dinheiro às facções. Em Fortaleza, isso já ocorreu no mês de setembro. Comerciantes afirmaram que as facções estariam exigindo pedágio de R$3.000. Para quem passa por essa situação, o desespero é grande. A gente fica assim sem saber o que fazer, certo? A gente alertar as autoridades para ver, procurar saber de onde está vindo essas ameaças. Nossos funcionários tá apavorado, tá assim, em estado de pânico. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, boa parte das denúncias se refere a casos de estelionato. Todas são acompanhadas pela Delegacia de Defraudações e Falsificações. No mês de setembro, as investigações chegaram a um detento do Rio de Janeiro que estaria extorquindo comerciantes do Ceará direto da prisão. Então, se você tiver alguma informação que possa ajudar a polícia, pode ligar para o número 181. O sigilo e o anonimato são garantidos. E hoje você vai ver também. Suspeito de chegadinha bancária em Icó se entrega à polícia e devolve malote com R$45.000. Em Fortaleza, taxista devolve Pix de R$4.000 recebido por engano e descobre que dinheiro será usado para comprar remédios de tratamentos contra o câncer. Mãe de paciente agride e enforca enfermeira em hospital infantil da capital. E começa o Novembro Azul, mês para lembrar aos homens sobre a importância de prevenir o câncer de próstata. O Jornal da Cidade está no ar. Amanhã, dia de finados, os 5 cemitérios públicos de Fortaleza vão receber visitantes normalmente, mas, claro, seguindo normas sanitárias. A dor da saudade não passa mesmo depois de muito tempo da partida do ente querido. Todos os anos, o dia de finados é sagrado para visitar as pessoas que já não estão mais entre os vivos. Sou esposa de José Gabriel Filho, falecido há 3 anos e 5 meses. Vivi com ele 39 anos e 9 meses, né? Sinto muita saudade. Antecipamos a visita devido, como somos só nós, e tem o meu trabalho, não dá para eu vir amanhã trazer ela. Na vida da Francisca, a violência urbana inverteu a ordem natural da vida e levou um de seus filhos. A gente nunca esquece, né? Mas quando chega esse dia, né? Eu venho hoje porque amanhã é muita gente, né? A família da Silvia veio um dia antes do feriado para evitar aglomerações. As flores são como homenagem para manter viva a memória da avó. A gente todos os anos faz essa visita. Como hoje é véspera de finado,
A gente preferiu vir hoje por causa da aglomeração da manhã, né? Porque a gente tem que se prevenir, né? Só que no cemitério do Bom Jardim são esperadas cerca de 10 mil pessoas até este feriado de finados na terça-feira. E para que o público possa prestar suas homenagens com mais tranquilidade, o horário será estendido. Nesta terça, o cemitério do Bom Jardim vai funcionar das 6 da manhã às 6 da noite, 3 horas a mais do que o de costume. No local serão celebradas 2 missas, às 7 da manhã e às 4 da tarde. No cemitério de Messejana, as visitas poderão ser feitas das 7 da manhã até às 5 da tarde. O cemitério do Mucuripe abre às 5 da manhã e encerra às 7 da noite. O cemitério da Parangaba vai receber os visitantes de 8 da manhã até às 5 da tarde. E o cemitério do Antônio Bezerra vai abrir das 6 da manhã às 6 da noite. Em todos eles haverá protocolos sanitários. Neste ano de 2021, será permitida a visitação das pessoas. Entretanto, a gente ressalta que a gente ainda vive um período de pandemia, embora arrefecendo cada vez mais esses dados, mas a gente ressalta que tanto o decreto quanto a portaria vai também exigir o distanciamento social, o uso de máscara dentro desses locais, dos cemitérios, também a disponibilização de álcool em gel para a higienização das mãos. Evaldo trabalha com comércio de flores e está com boas perspectivas para o feriado. A expectativa mais é amanhã, que é dia 2, que é dia de finado, que aqui vai ter aproximadamente de 20 a 30 mil visitantes. Então vai ser um momento bom para quem mexe com artigo religioso. A Etufor vai ampliar a frota durante o dia de finados, com 31 veículos a mais. 2 linhas vão funcionar somente no feriado para levar os visitantes ao cemitério do Bom Jardim, onde é esperado o maior público, saindo dos terminais do Conjunto Ceará e do Siqueira. Então vamos lá, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui no cantinho da tela, se você quer saber qual a melhor forma de chegar a um dos cemitérios da capital. No portal GC+, que você acessa por aqui, a gente deixou todas as linhas de ônibus e também de metrô. Amanhã, no último dia e principal da Romaria de Finados de Juazeiro do Norte, no Cariri, a polícia orienta que os fiéis redobrem a atenção nas ruas para evitar furtos e roubos. Severino teve a carteira furtada em pleno centro da cidade de Juazeiro do Norte. Dentro, haviam documentos e dinheiro. O romeiro, que veio da cidade de Custódia, Pernambuco, sequer percebeu a ação dos bandidos. Percebi não, estava um tumulto, fechado, eu tentando afastar, só que nesse momento foi quando meteram a mão no meu bolso e tiraram a carteira, com R$440. A filha do seu Severino tentou fazer o boletim de ocorrência na delegacia, mas foi orientada a fazer o registro somente na cidade de origem após o retorno. A gente se dirigiu à delegacia civil e eles pediram para a gente deixar fazer o BO na nossa cidade. Como a gente tinha vindo em van, não tinha perigo de viajar sem documento, mas minha preocupação é porque ela é doente. E se adoecer aqui? O Romildo é de Jaboatão dos Guararapes, também de Pernambuco. O vendedor ambulante ainda não foi vítima nesta romaria, mas já teve mercadorias furtadas em outras festas religiosas. Ele distrai, o vendedor, um distrai, o outro vai de lado para levar, né? Como é financeiro, ele sai batendo, né? Vai encontrando com uma bolsa, com a outra, encostando, para tirar do bolso do romeiro, né? Com tanta gente nas ruas da cidade, o número de ocorrências policiais aumenta bastante nesse período. Os principais registros são furtos e roubos. Infelizmente, tem os pequenos lances, tem os furtos, praticados contra os romeiros. Vítimas têm o seu aparelho celular tomado por eles, mas na medida do possível, quando tem um flagrante, a Guarda Municipal é acionada. A Romaria de Finados é considerada a maior festa religiosa de Juazeiro do Norte. De acordo com a Guarda Municipal, romeiros e turistas devem tomar alguns cuidados que dificultam a ação dos bandidos. Sair com pouco objeto do rancho, deixar num local seguro, não usar cordões, não usar o relógio, o aparelho celular não pode ficar muito à mostra, é bom você camuflar, deixar ele guardado e sair com pouco dinheiro, sair apenas o que vai ser usado naquele momento. E começou hoje o mutirão nacional de renegociação de dívidas, realizado pela FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, Banco Central, Ministério da Justiça e Senado. QR Code na tela para você que está com contas atrasadas, mas quer terminar o ano no azul. Todos os débitos feitos em instituições financeiras sem bens dados como garantia poderão ser renegociados. As propostas serão realizadas pela internet mesmo.
Mais de 160 instituições financeiras estão participando dessa ação, que vai até o dia 30 desse mês. E hoje também começa o Novembro Azul, um mês inteiro para lembrar aos homens sobre a importância de prevenir uma doença perigosa que mata, o câncer de próstata. É cada vez mais frequente encontrarmos homens de terceira idade em busca de uma vida saudável. Caminhadas, exercícios e bons hábitos podem evitar muitas doenças, mas tem um mal que só atinge o público masculino e que é difícil de mostrar sintomas: o câncer de próstata. Seu Pedro Paulo só descobriu que estava com a doença porque sofreu um AVC. Depois da biópsia apareceu o câncer. E no caso eu estou curado e mando um recado para você que é homem. Então deixa de fazer o exame do toque. Nem todos têm a mesma sorte de seu Pedro, porque se deixam levar pelo preconceito. Muitos pacientes deixam de procurar o médico por uma questão do preconceito em relação ao toque, ou achar que é desnecessário, ou apenas o PSA é suficiente para o diagnóstico. Mas vale frisar que os dois exames em conjunto são necessários. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, em 2020, 65.840 novos casos de câncer na próstata foram detectados no país. 75% dos diagnósticos positivos aparecem a partir dos 50 anos de idade. Mas a prevenção pode começar bem antes. Este oncologista clínico explica que o ideal é fazer o primeiro conjunto de exames entre os 45 e 50 anos. O toque retal detecta possíveis tumores e o PSA mede o nível do antígeno no sangue. Os dois exames são complementares. O principal fator de risco é a idade, né? Então, assim, homens a partir dos 50 anos, essa curva da incidência do câncer de próstata ela aumenta muito. A doença sendo diagnosticada precocemente vai reduzir o número de casos graves ou de casos de doença avançada. Para vencer o preconceito e estimular o diagnóstico precoce, entramos no Novembro Azul, um movimento global para reduzir o câncer mais comum entre os homens. E olha, os cartórios agora estão oferecendo o serviço de reconhecimento de firma remotamente. É mais praticidade e também segurança. A burocracia de ir ao cartório fazer reconhecimento de firma faz parte do dia a dia do João. Eu faço isso diariamente, né? E trabalho para a empresa e a empresa necessita dessa parte. Eu estou aqui, sempre no cartório aqui, quase que diariamente, né? Ele só me entrega a documentação, diz que precisa fazer o reconhecimento e eu vou no cartório, né? Venho aqui, né? Para o Pedro, o tempo de espera poderia ser aproveitado de outras formas. Ir para o cartório é muito burocrático, é muita demora, você perde muito tempo, né? No lugar da gente estar fazendo outra coisa, não pode porque está esperando a vez da senha, né, no cartório. Se dessa vez resolver online era melhor, né? Mas esse tempo de deslocamento até o cartório e de espera pelo atendimento pode estar com os dias contados. Um novo serviço está disponível na maior parte dos cartórios do país, através da plataforma e-Notariado. Para que o cliente tenha acesso ao reconhecimento de firma de forma remota, é necessário já ter uma firma aberta no cartório. E aí, no momento de solicitar o serviço, é só encaminhar os documentos físicos por alguém ou pelos correios e marcar a videoconferência para verificar a autenticidade dos documentos. Essa modalidade ela só serve para os atos que o cliente precisa reconhecer, fazer o reconhecimento por autenticidade. São documentos tipo uma transferência de veículo, uma venda de um bem com valores apreciáveis. Como é que funciona? O cliente envia o documento físico para o cartório e o cartório vai utilizar do recurso da videoconferência para fazer as confirmações da identidade, a capacidade e a autoria do ato realizado pelo cliente. O custo é o mesmo do serviço presencial. O cliente ele precisa ter firma no cartório e ter o certificado do e-Notariado. Mas, assim, é um serviço que deu muito certo para o momento que nós estamos vivendo, porque facilita a vida do cliente. E olha, um adolescente matou o irmão dentro de casa na cidade de Oroz, no centro-sul do estado. Eumar Lima, boa noite para você. A polícia já sabe qual foi a motivação desse crime? Ainda não, viu, Bianca? Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Jornal da Cidade. O fato é que os irmãos estavam em casa na localidade de Santarém, que fica a 12 quilômetros da sede do município de Oroz, aproveitando esse feriadão. Uma discussão começou entre os dois, ainda não se sabe o motivo dessa discussão, e o adolescente, o irmão mais novo, atirou
contra o próprio irmão, que foi reconhecido como Ederson Freitas Bezerra, de 26 anos. Após o tiro, o garoto fugiu e uma ambulância do SAMU foi chamada para o local, mas eles chegaram lá e apenas constataram o óbito. Não tinha mais o que fazer com o corpo do Ederson. A polícia faz diligências desde o momento do crime, que foi por volta de meio-dia e meia, mas ainda não encontrou o adolescente, não conseguiu apreender, mas as diligências continuam. A gente aqui, Bianca, fica acompanhando o caso para ver como é que vai terminar tudo isso, essa tragédia familiar em Oroz. Volto com você. Uma tragédia familiar, é isso mesmo. Mar, obrigada pelas informações. E em São Benedito, no maciço de Baturité, auditores do Ministério do Trabalho resgataram 3 adolescentes numa obra de construção de uma escola municipal. Eles foram flagrados trabalhando em cima de um andaime de 5 metros de altura. A área da construção civil é um dos ambientes de maior perigo, com risco de choque elétrico, de queda, explosão, soterramento. E não por menos, o local onde há mais acidentes fatais no Brasil, segundo a Superintendência Regional do Trabalho aqui no Ceará. A equipe de fiscalização também descobriu que os outros 15 operários dessa obra trabalhavam sem nenhum registro. A empresa foi notificada e os adolescentes encaminhados para órgãos de proteção. Em Xeramobim, no sertão central do estado, um bebê morreu afogado neste fim de semana. A criança tinha apenas 1 ano e 7 meses e caiu neste tanque aí, do distrito de Riacho Verde. A delegacia da cidade está investigando o caso. Uma enfermeira do Hospital Infantil Albert Sabin, em Fortaleza, foi agredida a tapa e enforcada pela mãe de um paciente. A gente vai voltar aqui com o Elmar no telão para saber, Elmar, mais uma vez, né? Por quê? O que aconteceu agora? Bianca, a gente precisa começar dizendo que nada justifica qualquer tipo de violência, né? Quem dirá dentro de um hospital infantil como no Albert Sabin. Mas segundo informações apuradas, a mulher estava muito revoltada porque supostamente teria tido o aparelho celular roubado dentro do hospital. Isso aconteceu na madrugada de domingo, por volta de 4h30 da madrugada. E aí ela começou a se revoltar, a enfermeira tentou acalmá-la e foi aí que ela começou a se desesperar completamente, a se descontrolar. Ela jogou sacolas na enfermeira, depois deu um tapa na cara da profissional e tentou enforcá-la. A mulher foi contida lá pelas pessoas, né? E a enfermeira, que vai ter o nome preservado, ela foi levada para o Instituto Médico Legal, fez exame de corpo de delito, que constatou algumas lesões leves no pescoço dela. Imagina o horror de uma profissional que está trabalhando, tentando salvar vidas de crianças e é atacada por uma mãe que supostamente teria o celular roubado, mas não tem nada a ver com isso. O próprio hospital disse que não se responsabiliza por nenhum objeto deixado nas cadeiras ou em qualquer ambiente do hospital, viu, Bianca? Tá certo, Elmar. Obrigada mais uma vez. E você que precisa de atendimento odontológico, pode procurar também 3 UPAs aqui de Fortaleza, sabia? As unidades recebem crianças e adultos e funcionam diariamente em regime de plantão 24 horas. Foi só sentir uma dor de dente que a Maurícia correu para a unidade de pronto atendimento do bairro Praia do Futuro. Não, eu só cheguei, aí me atenderam super bem. O mesmo aconteceu com o seu José. Ele só costuma ir ao dentista quando tem alguma emergência. Da epidemia para cá que eu não venho, entendeu? Eu procurei o posto, não deu certo da doença, agora o dente deu problema, eu tive que vir. Mais da metade dos atendimentos nas UPAs com serviço odontológico são de demandas de dor aguda e intensa. Outros casos frequentes são de infecções. Além da unidade daqui da Praia do Futuro, outras 2 unidades também funcionam aqui em Fortaleza com atendimento odontológico gratuito e em regime de plantão 24 horas por dia, no bairro Canindezinho e também no José Walter. Desde que essas unidades começaram a funcionar, já foram mais de 156 mil atendimentos realizados. Qualquer pessoa pode ter acesso ao serviço. Os pacientes são avaliados e recebem classificação de acordo com a gravidade. Não é necessário agendar, a gente entende que é um atendimento que deve ser utilizado no momento em que há necessidade. Então, em seguida, ele recebe lá uma pulseira e, a depender da cor, ele pode esperar mais ou menos. Quando a demanda está tranquila, ele vai ser atendido rapidamente, independente da cor da pulseira.
Todas as unidades contam com um dentista e um técnico de saúde bucal 24 horas. Além disso, os pacientes podem contar com mais recursos e com outros profissionais em casos mais graves. A gente tem essa equipe com visões de outras categorias que também vai conseguir somar, né, na recuperação desse paciente. Daqui a pouco, as crianças que foram assaltadas enquanto jogavam futebol numa rua do José Walter, na capital. E o caso do taxista que recebeu um Pix por engano e descobriu que a dona vai buscar o dinheiro para se tratar contra o câncer. Outubro foi o mês com o menor número de mortes por Covid-19 no Ceará desde o início da pandemia. Segundo o IntegraSUS, que é mantido pela Secretaria da Saúde do Estado, foram 52 óbitos, uma queda de 85% se comparado com o número de um ano atrás, em outubro de 2020, 301. No comparativo com setembro agora, quando foram registradas 93 mortes por Covid, a redução é de 44% também. O mês com mais óbitos pela doença no Ceará foi abril de 2020, olha só. Em 30 dias, 4.115 pessoas morreram no estado, vítimas da Covid-19. E o ônibus da vacinação está ajudando a aumentar o índice de pessoas vacinadas em Fortaleza. Mais de 6.000 pessoas já receberam a dose contra a Covid na unidade que percorre os bairros da cidade. Mas não só o serviço itinerante está sendo bem procurado, como mostra a Natália Campos. Os portões do centro de eventos ainda nem estavam abertos, mas a fila já estava formada. Muita gente queria se vacinar nesta véspera de feriado. Eram pessoas como a Elioneide, que perderam a data da segunda dose e hoje foram para a repescagem. Porque eu estou de viagem marcada e brasileiro é assim, só cuida na última hora. Se eu não tivesse aqui hoje, não tivesse conseguido, aí o sonho teria ido pro ralo. Thaís não teve folga hoje, mas chegou mais tarde ao trabalho para garantir a vacina que tinha perdido. Na data da minha segunda dose, eu estava gripada, por esse motivo eu não vim. E aí eu não poderia deixar, de tomar a segunda dose. E aí estou aqui, Já tomei, graças a Deus. A segunda-feira também foi movimentada no ônibus da vacina da Cruz Vermelha, que, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, visita bairros de Fortaleza, oferecendo as vacinas contra a Covid à população que ainda não conseguiu se imunizar. Nem todo mundo dispõe de acesso a internet. Muitas vezes essas pessoas, quando vão tomar conhecimento de que foram chamadas para vacinar, já passou aquela data e a Cruz Vermelha, com esse programa de vacinação, leva esses ônibus aos bairros mais vulneráveis, vai fazer com que essas pessoas que não conseguiram se vacinar nas unidades de saúde venham se vacinar aqui no ônibus. Nas 2 primeiras semanas de funcionamento, o ônibus da vacina já passou por 6 bairros da capital e já aplicou mais de 6.000 doses do imunizante, facilitando a vida de muita gente que muitas vezes não tem como se deslocar de casa até um local de vacinação. Nós já estamos no 8º bairro
Temos mais 3 para visitarmos. Após o dia 15, nós iremos para o interior para darmos assistência no interior. Pedro já deveria ter tomado as 2 doses, mas não sabia muito bem como fazer o cadastro. E só agora, graças ao ônibus no bairro Genibaú, onde ele mora, vai garantir a primeira dose do imunizante. Você perde menos tempo, né? Era difícil para ir em outro canto. Eu deixei de trabalhar hoje para ir tomar a vacina hoje. E pela 5ª vez, a Etufor decidiu prorrogar a validade da carteirinha de estudante em Fortaleza. Os documentos de 2021 ainda estão, segundo a nota, em processo de confecção e serão entregues nas instituições de ensino durante este mês de novembro. Cerca de 253 mil pessoas já solicitaram a carteira. Crianças que jogavam futebol numa rua do bairro José Walter, em Fortaleza, foram assaltadas e câmeras de segurança flagraram o crime. Elmar, você tem essas imagens? Temos sim, viu, Bianca? A gente vai colocar agora para rodar aí para todo mundo que está em casa nos assistindo, mais uma ação criminosa lastimável que agora não livra nem mesmo as crianças, né? O crime ocorreu na Rua G, no Conjunto Montenegro 2, no bairro José Walter, por volta das 7 horas da noite. As crianças jogavam travinha ali, que é um futebol sem goleiro, uma partida meio improvisada, enquanto 2 homens chegam numa moto. E aí tem um jovem do lado esperando, né? O chamado da vez. Ele estava esperando para entrar, era um garoto maior, estava com o celular, os homens chegam, o garupeiro da moto desce, rouba o celular, enquanto o motoqueiro, o cara que está pilotando, ficava lá observando as crianças. A ação é muito rápida, tem até criança que sai correndo, ele sobe na moto e vão embora. Ou seja, uma ação cedinho da noite, né? 7 horas da noite, as pessoas não podem sequer se divertir em ambientes residenciais que a criminalidade vem e ataca. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública diz que investiga o caso e quem tiver informações sobre esse caso pode ajudar ligando no 181 e o anonimato é garantido, viu, Bianca? Absurdo, hein, Omar? Nossa infância tirada também. Obrigada aí pelas informações mais uma vez. No Meireles, área nobre de Fortaleza, foi uma mulher que foi arrastada pelos cabelos durante o assalto a uma casa lotérica. O criminoso é esse aí, ó, de camisa amarela e boné branco. Ele entra e fica por quase 2 minutos dentro da agência, até aparecer de novo na imagem, já puxando a vítima na calçada. A mulher é arrastada com muita violência pelo cabelo. O homem acabou preso em flagrante. O nome dele é Fernando Policarpo Duarte, de 28 anos, e ele deve responder agora por roubo. Você está vendo a imagem agora, viu aí? Tamanho da violência? Pois é, agora ele vai responder então por roubo e também por lesão corporal. Você vê que essa mulher ela fica indignada depois do assalto, pedindo ajuda às pessoas, mas não teve mais jeito. Teve os objetos, o dinheiro provavelmente levado sim. Bom, e você lembra do homem que roubou um malote com R$45 mil na porta de um supermercado de Icó, no centro-sul do estado? Pois ele se entregou à polícia e devolveu todo o dinheiro. O crime foi flagrado pelo circuito de segurança. A vítima trabalha num supermercado e chegava ao banco com um malote para depositar. Mas o funcionário acabou abordado pelo ladrão de capacete, ainda do lado de fora da agência, que fica no centro da cidade. Ele apontou uma suposta arma, pegou o dinheiro e fugiu. Os policiais investigam agora se há participação de outras pessoas nesse crime. Agora uma história de honestidade. O que você faria se recebesse um Pix? Ou seja, uma transferência bancária, né, por engano, no valor de R$4 mil. Foi o que aconteceu com um taxista aqui de Fortaleza. Ele recebeu essa quantia e fez questão de devolver o dinheiro. O Valdemir não pensou 2 vezes. A primeira coisa que passou na minha cabeça foi eu procurar a dona dele, né? Porque eu já sabia com certeza que não era meu. O taxista recebeu uma transferência de R$4 mil na tarde da última quinta-feira. Mas como ele não tinha um aplicativo do banco no celular, só percebeu na manhã do dia seguinte. Assim que percebeu um dinheiro que não era dele na conta bancária, o Valdemir veio até esta delegacia no bairro Aldeota para registrar um boletim de ocorrência e pedir a ajuda da Polícia Civil para encontrar a verdadeira dona da quantia. Ele conseguiu contato com a pessoa que fez o Pix errado. Trata-se de uma mulher que preferiu não ser identificada e que está em tratamento de um câncer. A transferência era para pagar remédios contra a doença. Comecei a conversar com ela pela foto dela também. Ela mandou fotos que estava em tratamento, eu estava até no hospital. Demorava até a responder minhas mensagens também por causa disso, né? Mas mesmo que
A pessoa fala assim, você devolveu porque a mulher estava precisando, ou devolveu porque não teve como ficar com dinheiro. Não, jamais. Poderia ser de onde fosse, o valor que fosse, com certeza tem que fazer a coisa certa. E eu fiz. Não me arrependi de nada, graças a Deus. Menos de 24 horas depois do Pix errado, o taxista foi até a casa da mulher devolver os R$4.000. Ele fez uma amiga, ganhou uma cliente e ainda recebeu presentes. Me recebeu super bem. Ela não pôde descer, porque, como eu falei, ela estava em tratamento. Ela pediu para a irmã dela descer, conversar comigo lá embaixo. A irmã dela foi super gentil. Ela fez um bolo para mim, de sinal muito gostoso o bolo. Ela me deu uma quantia em dinheiro de R$100. Eu falei até para ela que não tinha necessidade dela me compensar com nada, porque o meu gesto para mim, aquilo não foi nada que eu fiz. Ela fez questão e não aceitou o não como resposta. Trabalhando como taxista há mais de 15 anos, essa não foi a primeira vez que Valdemir devolveu algo. Dentro do carro dele, já deixaram celular, bolsa, guarda-chuva e muitas outras coisas. E ele fez questão de devolver tudo. Pela honestidade do profissional, até o Sinditaxi Fortaleza resolveu reconhecer o belo exemplo. Um gesto louvável, um gesto decente de um homem honrado, de um profissional gabaritado. E o app Sinditaxi reconhece esse gesto e vamos oferecer ao nosso taxista Valdemir, vamos dar a ele 1 ano de manutenção grátis no app Sinditaxi. Bons exemplos devem mesmo ser exaltados. Parabéns aí pela atitude. Agora imagine um curativo que ajuda a cicatrizar e é biodegradável. Ele pode se tornar realidade, viu? E isso deve ser possível graças a pesquisadores da Universidade Federal do Ceará que estão desenvolvendo o curativo para ajudar na reconstrução do tecido ósseo. A ideia é usar a novidade na área odontológica e aí avançar para a cura de traumas. As pesquisas começaram em 2014. O curativo possui 2 características importantes no tratamento de lesões que atingiram os ossos e que não são encontradas nos curativos já disponíveis no mercado. Esse é um curativo à base de biocelulose, contendo a apatita de estrôncio, que é um elemento fundamental para a regeneração óssea. E ele possui 2 características importantes que não se encontram nos curativos comerciais, que é a biodegradabilidade, ou seja, o material é biodegradável quando implantado. E a bioatividade é a capacidade desse material induzir a regeneração ou a reconstrução do tecido ósseo. O novo produto vai poder ser usado nos tratamentos onde houver a perda de ossos, como as doenças bucais e também em traumas de vítimas de acidentes de trânsito. Uma grande necessidade e potencial de aplicação desses curativos é para traumas onde há perda óssea, como, por exemplo, acidentes veiculares, né, onde há, por exemplo, uma grande perda óssea e uma dificuldade de regeneração desse tecido. Então, ao implantar esse material, por ele ter capacidade de crescer, induzir a formação óssea e também por ele ser biodegradável, as 2 coisas, os 2 processos orquestrados, eles vão formar essa regeneração da perda onde houve o trauma. A novidade deverá reduzir os riscos de infecções. Atualmente, os testes estão sendo feitos em animais, na chamada fase pré-clínica. A ideia é avançar com os estudos até 2023. E, de acordo com os pesquisadores, os primeiros levantamentos são bem promissores. E vamos agora passar para um terceiro ensaio que é muito importante, que é o ensaio da periodontia, ou seja, se esse material, por exemplo, vai fazer com que haja o crescimento do tecido ósseo para aplicação odontológica. A gente espera que esse produto esteja no mercado daqui a 2, 3 anos. O estudo está sendo feito pelo Departamento de Engenharia Química da UFC. No curativo, a fase orgânica começou com a celulose bacteriana, que poderia se tornar biodegradável. Então a gente teve que estudar uma modificação química para que acontecesse essa degradação, que acontecesse uma ponte para que quando estivesse dentro do organismo, o organismo mesmo conseguisse por si só fazer a degradação e reabsorção do produto sem prejuízo, sem danos, né? É por isso que é tão importante investir em educação, em pesquisa. É aí, de dentro das universidades que saem muitas ideias que vão nos ajudar pelo resto da vida. Bom, e você aí, está pensando em viajar?
muita gente vai pegar uma parte do orçamento neste fim de ano para sair curtindo por aí, viu? Nada mais justo depois de tanto isolamento, não é verdade? Mas os preços de passagens, os preços de hospedagens e também dos passeios estão bem mais altos do que o normal. Com viagem marcada para São Paulo, a Jéssica percebeu que tudo está mais caro, principalmente as passagens aéreas. Houve uma alta substancial nos preços. Passagens que custavam até R$1.000 e de volta estão custando quase R$2.000. Esses preços altos têm uma explicação: o combustível. Assim como a gasolina, o querosene para a aviação está em disparada. O preço quase dobrou de um ano para o outro. Assim, os bilhetes de avião dispararam 57% em um ano. Como o combustível, querosene, corresponde a quase 30% do valor do custo, da composição do custo da aviação, isso significa dizer que aumentando significativamente o preço do combustível, aumenta significativamente o preço da passagem aérea. Muitos brasileiros constataram que, proporcionalmente, está mais barato comprar passagens aéreas para outros países do que para destinos nacionais famosos, como o Rio de Janeiro. A explicação também está nos preços do combustível. O avião que vem de fora compra o querosene no Brasil sem o ICMS, sem o CID, sem os tributos que nós pagamos. E essa diferença é brutal. Por ter um preço de combustível muito mais barato quando é adquirido no Brasil, a passagem aérea internacional fica mais barata do que aquela que a gente tem no Brasil. Quando o assunto é viajar, a palavra de ordem é planejamento. Quanto maior for o tempo de programação antes da viagem, mais em conta ficarão os preços de passagens, hospedagem e passeios. E não sou eu que estou falando isso não, são os especialistas. A gente aconselha, que o segredo é se programar. O ideal é pesquisar bem, de preferência numa agência de viagem de sua confiança. Com o avanço da vacinação, a procura por viagens cresceu muito e tudo isso impacta nos valores. O preço de hospedagem, por exemplo, também teve um aumento nesse período de cerca de 3%. Um ponto que é muito relevante também, que a gente pode muito considerável, é que os hotéis, que estão incluindo também nos pacotes turísticos, eles não podem revender 100% das suas ocupações. Então, até nos hotéis tem que ter essa prévia na escolha da viagem, esse planejamento. Tem que ter programação e começando de hoje, já o final de ano já está bem aí. Vamos agora ao Momento Fê Comércio da semana. O mundo passa por constantes transformações. Inovar é a chave decisiva para quem precisa escrever novos roteiros. E nada pode ser tão inspirador quanto encontrar caminhos que levam para a realização de grandes projetos. A TwoGo Digital tem um papel para atuar em 4 frentes. Uma é a criação de lojas virtuais e negócios. Outra é a criação de cursos online. Outra frente é a transmissão ao vivo de entrevistas, debates, seminários e uma criação da identidade digital, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica. Depois de trabalhar 31 anos em televisão, pensamos que este é o mundo novo que está surgindo. Entendemos que o mundo digital tem incríveis janelas de oportunidades e negócios. Quando nós pensamos na TwoGo Digital, foi em março de 2020. Então começamos em 2021. Então esse é um projeto novo, um projeto que está dando os primeiros passos. Um projeto bebê, nascendo. Aqui nós buscamos muita qualidade no que fazemos. O mercado oferece de tudo. E aqui buscamos uma excelência. Acho que esse é um diferencial. Eu acho que nesse momento é muito importante dizer para as pessoas que estão buscando o novo, que estão buscando o mundo digital, o mundo da tecnologia, que elas acreditem no projeto, que elas acreditem naquilo que elas estão fazendo. E esse é o mundo que não tem volta, é um mundo que só vai crescer.
É por isso que onde tem uma empresa do comércio de bens, serviços e turismo, tem o Sistema Fê Comércio, representando o comércio, transformando vidas. O JC termina aqui, mas a semana está só começando. E amanhã a gente se encontra logo depois do Cidade Alerta Ceará. Às 6h30 tem Balanço Geral manhã e agora você assiste ao Jornal da Record. Logo na sequência, as emoções da novela Gênesis. Hoje nós encerramos com imagens aéreas da Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza, ponto de encontro de muita gente, também o coração do comércio da nossa cidade. Quantos encontros acontecem aí, hein? Para você, uma excelente noite com essas imagens bonitas da nossa capital. E até amanhã. Tchau!